quando alguém nos tira o pior de nós. Me pediram pra falar sobre isso aqui, sobre o que eu penso, né? Sabe, você tá bem, você tá tranquilo, mas quando você tá com aquela pessoa, o pior de você emerge, né? O seu lado mais assim, enfim, mais menos bonitinho, né? O seu lado mais nervoso, mais, enfim, inseguro ou raivoso, né? Como fazer, né? Como fazer com essa convivência, enfim. O que eu acho disso? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Conviver com alguém que tira o pior de nós, né? Obviamente não é agradável. Não é agradável. Mas é claro que a gente pode tirar muitos aprendizados daí, né? Mas como não é agradável, provavelmente não é, quando a gente tem uma convivência desse jeito, provavelmente não é alguém que a gente vai querer namorar, ou se for namorar não vai querer namorar por muito tempo, né? Não vai querer morar com a pessoa, só vai morar se realmente não tiver outro jeito. Não é alguém que a gente vai querer ter por perto de um jeito tão assim frequente, né? Não vai querer ter uma relação tão intensa. Então a gente não quer ter um chefe assim, ou um colega de trabalho assim, com quem a gente fique convivendo muito, né? Mas quando a gente pensa numa convivência, em conviver um pouquinho com essa pessoa, né? Um pouco, não todo dia, toda hora, eu acho que pode ser muito interessante pro nosso aprendizado. Ninguém é obrigado a aprender, enfim, a amadurecer, mas quando a gente quer, quando a gente tem essa busca, que eu sempre falo aqui no canal, né, por uma investigação de si mesmo, enfim, por um aprendizado, por crescer, né, por, enfim, alcançar cada vez mais essa humanidade que habita em nós e tal, daí pode ser um aprendizado muito interessante conviver com pessoas assim, de novo respeitando o limite, assim. Por que eu digo isso? Tem uma frase que uma amiga me falou uma vez, ela estava citando alguém que eu não sei quem é, e eu dei um Google e não encontrei. Mas é uma frase que era assim, que ter um pequeno tirano pode ser a maior das bênçãos. Eu acho que tem uma confusão muito grande, às vezes, entre conflito e catástrofe, sabe assim? Às vezes a relação é conflituosa porque, de novo, você tá bem, e de repente quando você tá em contato com essa pessoa, você entra em contato com aspectos seus que estão lá, mas ficam dormindo, quando você tá sozinho, ou quando você tá com pessoas com quem você tem mais afinidade e tal, ou às vezes pessoas com mais noção simplesmente, né, mais educadas, e essa pessoa ela te tira do sério justamente porque, enfim, ela é grossa, ou aí quando ela fica grossa, isso ativa em você sua grosseria, você reage, você entra numa vibe reativa, enfim, né? Mas pode ser muito interessante, apesar de não ser agradável, pode ser muito interessante, justamente para quem procura entrar em contato com esses aspectos. Então a pessoa, ela, nesse sentido, ter um pequeno tirano pode ser a maior das bênçãos mesmo. Ninguém quer ter um grande tirano, aquela pessoa que incendeia a sua plantação, que mata a sua família. Eu tô rindo porque eu tô lembrando de uma série que eu vi recentemente, The Great, mas que é muito boa, aliás. Mas assim, ninguém quer passar por uma catástrofe. Se a gente for escolher nessa vida, a gente não passa por uma tragédia, mas também acho muito perigoso a gente confundir relação conflituosa com uma tragédia, uma vez que a gente pode usar esse conflito para atravessar um monte de coisas, de sensações, de percepções, de modos de viver a vida que a gente tinha, às vezes a gente nem sabia, né? Uma vez que a convivência com essa pessoa ativa, né, esses aspectos. Então, de novo, acho que pode ser muito, muito interessante. Então, aproveitar, assim, para respirar, para pensar nesses aspectos, para perceber esses aspectos em si, para calibrar, assim, as atitudes, né? Para, enfim, se conhecer melhor a partir dessa convivência turbulenta, né, difícil, com essa pessoa que revela esses aspectos mais difíceis de nós, mas aproveitar isso para, enfim, ser alcançar aí uma versão mais interessante de si mesmo, né, mais potente, mais forte, né, porque se a gente fica também só convivendo com quem só dá tapinha nas costas, né? Às vezes, muitas vezes, pode ser que a gente não cresça, né? A gente se cerca de pessoas que
que são ecos das nossas vozes, né? Seja porque tem muita afinidade, seja porque aquela relação não tem muito diálogo, é meio tudo meio escondido, assim, né? Enfim, né? Tava pensando nisso.